eu fiquei anos vivendo essa experiência com os mentores espirituais, até que um belo dia, ele me trouxe então uma informação sobre os ETs, mas quando ele foi falar sobre os ETs, ele trouxe o próprio cara, um greyzinho, para conversar comigo. Ele falou assim: conversa com ele, tudo que você quiser saber sobre ET, pode perguntar para ele diretamente, vai à fonte. E nesse dia, esse cara fez a seguinte pergunta para mim, para você entender como é que tudo funciona aqui em cima. Ele chegou assim para mim, um greyzinho, pequenininho, falou assim: olha, a partir de hoje, nós decidimos fazer um trabalho com você. Você autoriza? Você quer isso? E eu falei assim: não, é a coisa que eu mais quero no mundo. Ele falou assim: olha, em concordância com seus mentores espirituais, muitas reuniões foram feitas lá em cima para que decidíssemos isso. E agora nós estamos pedindo a sua autorização. Você quer? Quero. Se eu não dou autorização, ele some da minha vida e nunca mais aparece. Mas como eu falei assim, eu quero, eu aceito, tudo de bom grado, de um consenso bastante claro, eles falaram assim: então tudo bem, então a partir de hoje você nunca mais vai se ver livre de nós. Isso significa que cada um de vocês que estão aí, todos vocês têm seus mentores, responsáveis por tudo que acontece. Então nenhum ET vai te abduzir ou vai dar um contato aberto e profundo se o seu mentor não achar que você está pronto. E que se isso não vai atrapalhar sua jornada kármica, seu momento kármico do planeta. Por que eu estou falando isso? Porque é a minha experiência de vida. Para mostrar para vocês que tudo é muito, muito, muito organizado. Muito controlado pelos nossos mentores. Portanto, vocês que estão me assistindo, parem de enfiar na cabeça que tem ET mau, não confederado, invasor, que vem invadir a Terra, abduzir, comer criancinha no almoço. Para com isso. Isso é uma das maiores bobagens que a mídia ufológica já enfiou na cabeça de vocês. Vocês têm uma escolha. Ou pensam nessa possibilidade que eu estou colocando, porque eu nunca ponho em nada. Ou se vocês quiserem ficar com essa ideia primitiva e babaca, pode continuar, não tem problema nenhum, mas não conversa mais comigo, nem me procure. Não vamos ter o que conversar. As diferenças vão ser muito grandes. E eu vou ter que vender essa minha tese, que é a minha experiência de vida, com unhas e dentes. Se você quiser defender a sua, eu quero ver a base que você tem para defender a sua. Que tipo de experiência você teve para defender a sua? Ou você só leu lá o livro e achou que é assim e sai falar por aí? E ainda diz que tem contato. Por isso que eu duvido desses contatados. Porque na verdade eles não têm contato com coisa nenhuma. Eles intuem tal, parece que viu um espírito tal. É um médium daqueles médium fajuta. Não um médico que nem o Chico Xavier, perfeito. Que via sua mãe, seu filho, todo mundo com a perfeição. Falava com a perfeição com eles. Entendeu? Tem muitos médios intuitivos, que são canalizadores, que está canalizando, nem sabe o que está canalizando. Então isso precisa se tomar muito cuidado, porque existe muito médium ruim, falando um monte de bobagem sobre extraterrestres, sobre até o plano espiritual também, achando que é filho de Deus, achando que está no plano espiritual dos ascensionados. E isso precisa tomar muito cuidado. Médium não é para você acreditar nele, médium é para você estudar ele. É diferente. Agora, se você está numa carência afetiva e espiritual, você se gruda num guru achando que ele é o máximo, né? Tem muitos grandes gurus aí fazendo um monte de bobagem com ETs aí que, pelo amor de Deus. Eu tenho uma ética profissional que eu não cito nomes, não cito nada em minhas palestras. Mas todos vocês sabem, só pesquisar, vocês vão ver um monte de coisa aí. E com milhares de seguidores. Aqui no Brasil mesmo nós temos vários. Então a gente tem que fazer uma interrogação, parar para pensar, que as coisas não são bem por aí. E outra, esse projeto Terra, a vida de um homem encarnado, isso aqui é uma maravilha, isso aqui é uma coisa avançadíssima. Esse corpo biológico que a gente está usando é algo avançadíssimo. Só pode ser construído e operado por inteligências muito avançadas. Que no nosso conceito dos primitivos é Deus, né? Deus nos criou, Deus nos colocou aqui, Deus fez a Terra. Mas se você soubesse que a Terra foi todo um projeto de engenharia genética, que essas inteligências construíram o planeta Terra, toda a vida biológica na Terra foi colocada por eles. Até todas as épocas dos dinossauros, todos os répteis gigantes que viveram na Terra por milhões de anos, por mais de 300 milhões de anos os répteis gigantes pairaram sobre a Terra, até a extinção deles foi autocalculado.
Foi tudo calculado, tudo projetado, porque eles precisavam, terminou o projeto deles. 300 milhões de anos vivendo aqui, para que mais? Então, como você acaba com o projeto? Como você retira as almas em massa? Destruindo os corpos. Então joga um asteroide na Terra, não precisa fazer mais nada, a natureza faz tudo por si. E aí essas inteligências débicas, que era a época não tinha humano aqui entre nós, né? Essas inteligências débicas voltam para o plano astral e são transmigradas. São realocadas no universo. Ok? Então, é muito importante que a gente tenha consciência de quem são os ETs que operam na Terra. Com esse modelo que eu acabei de colocar para vocês aqui, é impossível qualquer inteligência externa entrar aqui e perturbar a ordem planetária estabelecida. E nem existe esse interesse, porque os seres que operam em dimensões avançadas são seres todos harmônicos, numa visão comum do cosmos. Porque sabe que todos são irmãos, todos nós somos um, todos nós estamos unidos pela mesma energia, pela mesma força, pelo mesmo espírito cósmico. Não tem sentido ficar brigando, discutindo, se matando nas estrelas. Isso aqui não é guerra nas estrelas, gente. Você projeta um outro mundo, todo mundo em guerra, é uma puta civilização avançada, viajando no espaço e dando tiro um no outro no espaço, né? É uma coisa muito engraçada. Isso é coisa de ficção americana. Igual o filme Avatar, não tem bobagem maior que o filme Avatar em termos do que eu estou falando aqui. Jamais a raça humana iria sair para um outro planeta, com tecnologia avançada, certo? Ir lá fazer a guerra e destruir uma outra raça. Isso é pura noção de cabeça de americano. Isso nunca vai acontecer na realidade. Porque qualquer avanço depende desse plano aqui. O maior avanço científico e tecnológico que um ser humano pode fazer na superfície do planeta Terra é descobrir a sua natureza espiritual. Presta atenção no que eu estou falando. A maior descoberta científica e tecnológica que um cientista ou um grupo de cientistas pode fazer na superfície do planeta é descobrir aquela coisa mais óbvia de todas, que eles vivem após a morte, que existe todo um plano espiritual aqui. Uma vez descoberto isso, ninguém mais vai ter pique para construir nave e sair da Terra. Ninguém mais. Porque o cara percebe que é mais fácil abandonar seu corpo de noite, vai aqui e daqui vai passear, fora da matéria, deixa o corpo aqui. Então, a tecnologia já está pronta, as naves já estão prontas aqui, é só você pegar uma carona. Muda o paradigma, muda totalmente o foco. É isso que eu preciso deixar claro para vocês. Tem que raciocinar desse jeito, senão ninguém vai entender ET. Esses congressos de ufologia nossos vai parecer uma verdadeira, máquina de fazer idiota. Porque é uma discussão boba que não leva a nada. Por exemplo, eu estou na ufologia há mais de 40 anos. Não mudou nada a ufologia, sabia? Ninguém evoluiu, ninguém aprendeu mais. Estão discutindo o caso de 30 anos atrás, estão debatendo. É a mesma coisa, ninguém descobriu nada. E não vai descobrir, por esse caminho não vai descobrir. Da mesma forma que a física não vai descobrir, se não olhar pelo lado espiritual, ela não vai avançar nunca. A física está estagnada, todo cientista sabe que a física está estagnada. Ninguém descobre nada nos últimos 40 anos. Só fica aperfeiçoando o radinho de pilha. É a única coisa que o nego faz, vai errar de pilha, não é rádio. Entendeu? Não é algo revolucionário tal. Por isso que até dentro da física nós estamos criando uma vertente para, através da própria física, está chamando da física quântica, tudo mais, espiritualidade, fazer o homem descobrir isso, fazer a ciência descobrir isso. A ciência tem que descobrir a vida após a morte. Ela tem que descobrir que a consciência existe fora da matéria. Certo? Que para todo espiritualista é óbvio, né? Mas a ciência não acordou para isso ainda. A ciência está 1000 anos atrasada. Porque a ciência é uma ciência materialista. Ela não entende que existe vida após a morte, ela não aceita isso. Mas também, isso é porque o plano astral não está nem aí com a história, certo? O plano astral não quer intervir e mostrar para a ciência que existe vida após a morte. Ela não quer. Porque os próprios cientistas estão vivendo uma experiência kármica aqui. O cientista vai morrer. Depois que o cientista morrer, ele vê tudo como é que é do outro lado lá. Não precisa ficar muito, né? Então, para eles todo mundo está vivendo uma experiência. Até os cientistas estão vivendo as suas experiências kármicas. Aí quando o cientista morre, ele tem uma surpresa muito grande. Pô, que legal, cara. Pô, tem tudo isso aqui. Já tem disco voador, já tem nave aqui, já dá para viajar para outro planeta. O cara fala, dá. O cientista tem um choque muito grande quando retorna. Mas os cientistas, como são pessoas muito inteligentes, eles rapidamente se
se harmonizam a vida no astral e percebem o grande erro que cometeram aqui, na superfície da Terra. Né? Muitos cientistas, quando morrem e acordam do outro lado, percebem que cometeram graves erros quando cientistas aqui na Terra. E o maior de todos eles é não aceitar a vida após a morte. Eles sofrem muito lá com isso. E percebe que muito do seu trabalho científico foi exatamente para provar que não existe vida após a morte. Né? Então eles ficam frustrados pra caramba, né? Eles acham que o seu trabalho atrasou muito a humanidade, a evolução da humanidade. Eles sofrem muito lá por causa disso e pedem para reencarnar, para poder retomar do ponto de partida e corrigir os seus erros, que atrasaram a humanidade muito no seu progresso espiritual. Então é isso. Eu acho que o centro da discussão é essa. Por favor, nunca venham encher meu saco de novo, já falo isso, de falar de reptiliano mal, de Grey mal e de ET mal, porque o ET mal só existe na cabeça de quem alimenta o mal dentro de si. Quando foi perguntado para o grande filósofo Lao Tzu, um dos grandes mestres orientais, o que era o bem e o mal. Então, ele simplesmente disse o seguinte: olha, dentro de mim existem dois tigres, um tigre bom e um tigre ruim, um tigre mau. E aí ele disse assim: mas como é que você convive com esses dois tigres? Falei, muito simples, né? Depende do qual eu alimento. Se eu alimentar o tigre ruim, o mal vai tomar conta de mim e as minhas ações no mundo vão ser maléficas ao ser humano. Ora, se eu alimentar o tigre do bem, o tigre bom, né, todas as minhas ações vão ser benéficas e amorosas para o mundo. Então, tudo está dentro de mim, tudo depende apenas de mim. Qual o tigre que você alimenta? Tá? Então vocês precisam entender que o nosso contexto que nós vivemos nas trevas, sem ter conhecimento espiritual, sem saber o que estamos fazendo aqui, nos leva a esses estados de conflito, nos leva a esses estados de não compreender a nossa própria natureza e o próprio mal que advém de dentro de nós mesmos. Aí o que acontece? Todas as vezes que nesse estado de consciência primitivo e denso, quando a gente vai projetar ou tentar interpretar uma visão muito avançada, uma presença extraterrestre que é algo muito avançado para a nossa consciência, se a gente nem conseguiu ainda absorver a natureza espiritual de nosso próprio ser, fica muito difícil. A gente vai projetar esses dois tigres. Nós vamos projetar o mal, vamos perguntar se esse cara é do bem ou é do mal. Ele veio para me ajudar ou veio para me ferrar? Gente, é tão tolo imaginar um ET mal vindo aqui na Terra. Porque imagine a situação. Vamos imaginar que eu sou um ET, cheguei com a minha nave aqui, sou um invasor, sou o ET do mal. Estacionei minha nave aqui, olho para baixo, né? Vendo ser humano trabalhando de sol a sol, se matando, ganhando um salário mínimo, robotizado, androidizado, sendo torcedor do Corinthians, certo? Né? Assistindo Faustão todo domingo, doente, indo para o hospital, na fila do INPS, o cara quase morrendo na fila lá para ser atendido na medicina. O ET olha para cá, o que eu preciso mais de mal fazer para essa civilização que eles já não estão se fudendo nesse planeta? Com perdão da palavra. Teria que ser um ET muito burro para vir ferrar mais o ser humano ainda. Ah, vou abduzir esse cara, vou ferrar mais esse cara ainda. Vou lá invadir esse planeta, vou robotizar. Meu, tem que ser muito burro para escravizar um ser humano que já está na merda, né? Já está numa situação de bico de corvo. Está nas trevas, tem um governo desgraçado, tem ladrão e bandido, são para tudo quanto é lado, certo? Ganha o salário de abobrinha. Androide, robô, nas trevas. O que mais um ET pode fazer para prejudicar essa raça? Os caras viram as costas e morrem de dó, né? Vai embora. Entendeu? É ilógico vocês pensarem que alguém gostaria de vir fazer mais mal para nós ainda. Para ele, você deixa que o ser humano se lasca sozinho, se destrói sozinho, se matam sozinho, não precisa nem nós vir aqui interferir. Então é tão ilógico você pensar que uma raça avançada, que navega as estrelas, navega através dos mundos, ter algum interesse em prejudicar a raça humana. É tão ilógico isso do ponto de vista superior. Repensem os valores, é só isso que eu peço. Vai estudar um pouco de taoísmo, budismo, onde a dualidade não está
instalada profundamente, para a gente tentar entender uma outra visão de universo, uma outra visão de cosmos, e quem sabe dar a oportunidade de termos uma nova visão dos irmãos das estrelas. E vocês vão perceber que o dia que vocês realmente tiverem um contato com essas inteligências, vocês vão ver como eles vibram amor, como eles são criaturas extremamente iluminadas, extremamente elevadas, a serviço da luz. Ok? Então é isso. Então desejo a todos namastê, muita paz e até um próximo encontro. Ok? Muita paz.